Alô, alô, galera! Você está no canal do Xavier. Meu nome é Xavier da Fonseca e a categoria desse vídeo é do Xavier News, onde eu comento notícias que apareceram aí na mídia em geral, repercutiram, tanto na grande mídia como na mídia alternativa, na internet, etc. E a notícia que eu quero comentar hoje é uma notícia, eu diria até cômica, se não fosse trágica, porque é bem um retrato dos tempos que nós estamos vivendo. A notícia é o seguinte: o Departamento de Medicina Clínica da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Norte está oferecendo o curso A Construção do Reino de Deus. Veja bem, o Departamento de Medicina Clínica da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Norte está oferecendo o curso A Construção do Reino de Deus. Curso similar já foi oferecido em 2019 e 2020. Em 2019 foi o Reino de Deus Construção Possível e em 2020 foi o Reino de Deus Utopia Social. A Universidade Federal divulgou nota afirmando que o curso atende ao pluralismo de ideias. A área do curso seria de Ciências Humanas. O Departamento de Medicina Clínica da Faculdade de Medicina é quem está ministrando o curso. O professor doutor Francisco das Chagas Rodrigues, que tudo indica é o chefe do Departamento de Medicina Clínica e quem está ministrando o curso, disse que não faz proselitismo religioso no curso. Mas esse doutor Francisco das Chagas Rodrigues é psicoterapeuta, TCC, trabalha com dependentes químicos, / espiritualidade, ele é doutor em psicofarmacologia. Parece que esse doutor Francisco das Chagas Rodrigues, quando ele afirma que o curso não faz proselitismo religioso, ele esquece o fato de que, como ele diz aqui, que o reino de Deus, o nome do curso é A Construção do Reino de Deus. Ora, essa retórica, reino de Deus, né, esses termos, esses conceitos, eles são típicos dos cristãos, né? É típico do cristianismo. Inclusive, o doutor Francisco, ele argumenta que o reino de Deus é algo muito importante e existe uma necessidade de conhecermos os ensinamentos de Jesus justamente para a construção desse reino de Deus aqui na Terra. Bom, esse doutor Francisco parece que ele não entende que o simples fato dele falar reino de Deus, de ele falar Jesus, ele está fazendo proselitismo, porque são termos específicos da religião cristã. Se esse curso fosse, por exemplo, não sei, a construção da cidade de Aruanda na Terra, ele estaria fazendo proselitismo de que religião? Esse termo Aruanda, uma cidade, um lugar, um reino de Aruanda, qual é a religião? É Umbanda, né? Umbanda, isso é uma coisa que vem da Umbanda, né? Se ele falasse sobre a construção do reino dos orixás, ele estaria fazendo proselitismo de que religião? Da Umbanda também do Candomblé? E por aí vai. Agora, o interessante, veja bem, gente, eu não sou contra o reino de Deus, não. Eu sou uma pessoa que espero sinceramente que se manifeste na Terra aquilo que eu concebo como sendo a dimensão divina. Só que tem um detalhe, eu não quero que isso aconteça, né, através de um curso feito numa universidade pública.
Eu não quero que isso aconteça dessa forma, porque uma universidade pública, ela é financiada, ela é bancada, ela é sustentada pelo dinheiro público, o dinheiro do povo. E o povo no Brasil, mesmo que majoritariamente o povo brasileiro seja cristão, existe uma parcela da população que não é cristã. Existe uma parcela da população que nem sequer acredita em Deus. E essas pessoas têm que ser respeitadas, porque é do dinheiro delas também que é financiada a universidade pública, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É por isso que o Estado tem que ser laico, porque o Estado é um Estado de todos. E as pessoas têm várias religiões, várias crenças, vários entendimentos sobre o mundo. Né? Então, parece que esse doutor professor Francisco das Chagas Rodrigues, apesar de ser um homem que né, que tem uma formação acadêmica, etc., ele não entende uma coisa básica como essa. Então, esse é o tempo que nós vivemos. Eu vi uma outra notícia, que eu não ia nem comentar aqui, mas apenas a título de comparação. Na França, também agora bem recente, um dia atrás ou 2 dias atrás, um show que aconteceria dentro de uma igreja, um show de música de rock, alguma coisa assim. Parece que essa igreja e várias outras igrejas são... existe uma regularidade na disposição desses espaços, dessas igrejas, dessa em particular, para que aconteçam eventos não religiosos lá na França. E ia haver um evento de uma moça, né, que é uma artista, que é uma musicista, parece que na área do rock. E aí católicos ultraconservadores fizeram uma manifestação tão ruidosa na igreja para que não acontecesse o espetáculo, e começou a haver até um certo entrevero entre um desentendimento entre os fãs da cantora e esses ultraconservadores, que a cantora resolveu, a musicista resolveu cancelar o show. Parece que as coisas saíram do controle realmente, né? Na cabeça das pessoas e muito na cabeça das pessoas muito religiosas. Um dado importante é que esse cidadão, o Dr. Francisco das Chagas Rodrigues, as pessoas podem pensar logo de prima, né? Ele é um evangélico, ou ele é um católico conservador. Mas a notícia, veja, a confirmar isso, né? A notícia diz que ele é espírita. Mas é interessante porque o espiritismo no Brasil, que é uma religião que tem a sua base, né, na classe média, desde o início, né, desde a sua formação, né, profissionais liberais, advogados, militares, pessoas da classe média e até da classe média com viés de alta, né, foram as que formaram pessoas mais intelectualizadas, com mais leitura, diferentemente de religiões como a Umbanda, o Candomblé, que eram religiões que no seu início, né, pelo menos no seu início, hoje em dia eu não sei como é que está exatamente aí a participação das diversas etnias que compõem nosso povo na formação dessas religiões, mas no início essas religiões, quem frequentava, etc., eram as pessoas negras, né? Povo negro. E logo pessoas das camadas mais desfavorecidas da nossa população. A religião espírita não, é diferente, foi diferente, aconteceu diferente. Mas e os espíritas sempre tentaram passar uma imagem deles próprios como sendo pessoas dedicadas ao estudo, à leitura, etc. Mas a minha experiência particular no mundo do espiritismo, eu cheguei a frequentar alguns centros e tal, li bastante coisa sobre o espiritismo, fui influenciado
por pessoas do meu redor, um ex-sogro de muito tempo, quando eu era bem jovem, que me deu o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns. Quando eu li, achei interessante, só que eu tinha já uma formação, uma leitura da teosofia, né, uma leitura da tradição hermética, esotérica, mágica, europeia, que eu achava muito mais rebuscada, muito mais que esmiuçava mais, as coisas iam mais profundamente nos conceitos e tal. Mas eu achei interessante o livro dos médiuns, principalmente, quando o li pela primeira vez, lá quando eu tinha, sei lá, uns 21, 22 anos de idade. E a oferta da religião espírita, para quem tem interesse sobre essas questões espirituais, aqui pelo menos no Rio de Janeiro, ela é muito maior do que de outras organizações de caráter, como eu acabei de falar, teosófico ou hermético e tal. Você encontra muito mais facilmente centros espíritas do que núcleos dessas outras linhas de pensamento. Então eu acabei, em um determinado momento da minha vida, frequentando alguns centros como experiência. Né? Nunca me entendi exatamente como um espírita, porque logo em contato com as pessoas, né, a comunidade nos centros espíritas, eu logo comecei a ver que as pessoas ali não eram exatamente aquilo que eu via nos livros. Né? Em muitos livros de espiritismo eles não tinham aquelas noções. Os espíritas que eu conheci não eram pessoas dadas à leitura, não eram pessoas que falavam, eu sou espírita, iam lá no centro e tal, mas não estudavam as coisas do espírito. Né? E nos centros que eu frequentei, as pessoas que tinham a tarefa de orientar os outros e tal, tinham também uma formação muito aquém do que eu pensava ser necessário. Às vezes até falando absurdos. Tá? Então, dentro desse movimento espírita também, veio surgindo nos anos 2000 um movimento reacionário, conservador, no estilo do que aconteceu com os evangélicos ou dentro do catolicismo, mais apropriadamente, porque nós temos que nos lembrar que muitos que o kardecismo, as pessoas que formaram a religião espírita kardecista, elas eram egressas do catolicismo. Né? Porque o catolicismo, lá no final do século XIX, início do século XX, quando isso tudo tomou corpo, a religião no Brasil, da classe média, das pessoas brancas, né? Era o catolicismo. As religiões protestantes, elas eram em número muito pequeno. Os chamados neopentecostais nem sequer existiam. Né? Então, as pessoas que foram para o kardecismo eram pessoas vindas da Igreja Católica, a sua imensa maioria. Então, a influência da Igreja Católica dentro das noções, dos conceitos e tal da Igreja Católica dentro do espiritismo kardecista é muito grande. Até para que no sentido da contestação, né, os espíritas contestavam a Igreja Católica. Né? E então, você veja, por exemplo, tem um vídeo famoso aí do Chico Xavier, que é um dos grandes nomes, se não o maior, do espiritismo no Brasil, em que ele, numa entrevista a um programa de televisão na década de 60, o início de 70, que ele meio que defende a ditadura militar. Quando lhe fazem perguntas sobre a questão política no Brasil e tal, ele faz uma espécie de uma defesa da ditadura militar. Quem quiser, tem interesse, pode botar no YouTube aí que certamente vai encontrar essa entrevista televisiva. Né? O próprio Chico Xavier e seu grupo, que eram egressos ali de Minas Gerais, do interior de Minas Gerais, e no interior de Minas Gerais é muito católico. Né? E mais no passado do que hoje, mas continua sendo muito católico. E um catolicismo bastante conservador. Então, essa maneira de ser, ela acabou sendo transpassada para o espiritismo por causa da influência do espiritismo do Brasil, por causa da influência do espiritismo de Minas Gerais, penso eu.
Então, por exemplo, figuras famosas aí do espiritismo nos últimos anos apoiaram o Bolsonaro. Uma das figuras famosas foi um ator global que foi diretor, inclusive, lá de um grande centro espírita aqui no Rio de Janeiro, que é o Carlos Vereza. Carlos Vereza, eu estive várias vezes nesse centro espírita e vi ele fazer manifestações orais lá sobre coisas assim que às vezes me pareciam completamente sem sentido, coisas absurdas. Como uma vez ele fez um ataque à religião muçulmana, uma coisa. Isso no meio de um culto, né, de uma sessão espírita. Quando foi dada a palavra a ele estava na mesa da direção do centro, lá, as pessoas que ficavam próximos a presidente do centro, etc. E, tal, e ele fez um discurso, sabe, muito triste. Vários ele fez, vários. Mas nesse dia em particular, parece que tive a impressão assim, que ele extrapolou todas as. Bom, então esse cidadão se diz espírita. E parece que é isso, as pessoas perderam a noção das coisas. As pessoas acham que podem falar aquilo que elas creem em qualquer lugar e circunstância, porque aquilo que elas creem é o verdadeiro, é o certo, e é o certo para todo mundo, e, portanto, não vem mal nenhum. É isso, gente. Essa é a notícia que eu queria passar para vocês. Por favor, deixem o seu joinha, que eu preciso muito desse joinha. Façam seus comentários, né? O que vocês acham disso? Vocês acham que é normal, que é aceitável que funcionários públicos utilizem os órgãos públicos, a estrutura de órgãos públicos, para fazer proselitismo das suas religiões? Façam seus comentários. Um abraço, gente.